Olá, eu sou a Vanessa Caramelo Rosolino, sou psicóloga, coach, fundadora da People Coach Desenvolvimento Organizacional. E eu tô aqui falar sobre todo esse assunto super polêmico da Rede Globo, da novela, que tá tratando a questão do coaching, da psicoterapia e até da hipnose de uma forma muito irresponsável. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, achei prudente trazer informações sobre esse processo de coaching, sobre o processo de psicoterapia e falar também sobre a dor psíquica, né, a dor emocional. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de sofrimento psíquico, sofrimento emocional. É muito mais fácil a gente lidar com essas questões físicas do que lidar com questões emocionais. Não estou dizendo que assim é totalmente fácil, né, lidar com isso, mas a sociedade aceita muito mais quando você fala que você está com uma doença física do que quando você está com uma doença emocional e psíquica. E aí eu ouço por aí, depressão é besteira, né, enfim, a vida segue, está triste, tem que seguir a vida, tem que continuar, né, você tem que ser feliz, tem que buscar, né, enfim, objetivos, resultados, só que nem sempre é tão preto no branco dessa forma. Não é uma fórmula matemática. Cada pessoa, cada indivíduo passa por questões emocionais de uma forma individual e vai lidar com elas da mesma forma, de uma forma única. Não tem como a gente querer apressar o processo, querer apressar a cura emocional de uma pessoa que está na nossa frente. E muitas vezes o coach, ele acaba trazendo isso, né? O profissional, ele busca muito a questão do resultado, enfim, de atingimento de metas, de objetivos. Só que a gente precisa entender que em algumas pessoas precisa se aprofundar um pouco mais em algumas questões, até para que elas consigam ter mais recursos para então seguir em frente. Não é tão simples assim. Sim, existem muitos profissionais que são sérios, que trazem resultados efetivos, que são muito responsáveis, muito responsáveis, né, na hora de tratar com o sofrimento humano. A questão aqui não é o profissional em si é a questão, a sociedade, como que a gente tem que manejar esse tema. Conheço muitos profissionais que são excelentes, como coaches, que não são psicólogos e que são responsáveis. Agora, a gente precisa entender quais são os nossos limites, né, diante desse indivíduo e parar de julgar. Parar de julgar aquilo que não é sofrimento, aquilo que é besteira. Na novela tem uma questão de abuso infantil. E assim, depois de 10 anos, né, atuando como psicóloga clínica e 5 anos atuando como coach, eu entendo quanto que essas questões elas são muito mais comuns do que a gente imagina, infelizmente. Eu diria para você que 70% das pessoas que já passaram por mim tiveram questões de abuso infantil e que a gente teve que tratar com essas questões, a gente teve que ressignificar com muito cuidado, com muita paciência, né, no tempo. O processo de psicoterapia, eu costumo dizer que é como um processo de desatamento de nós. Existe um emaranhado de nós, muitos nós juntos, e a gente precisa ir desenrolando essa linha pouco a pouco, porque dói demais olhar para tudo isso. Então a gente pega primeiro o primeiro nó, a gente vai desatar ele. Toda vez que a gente vai, né, desfazer o nó, a gente dá uma apertada nele, né? Porque é o processo de dor, é o processo de enxergar, de olhar para aquela situação que nos fez muito mal. E a gente precisa ter paciência, demoram meses às vezes, sessões, às vezes anos para lidar com um trauma, para lidar com um nozinho ali que parece besteira. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, muita consciência na hora de dar suporte para qualquer indivíduo. A gente precisa ser mais humano, né? E aí tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala: domine todas as técnicas, conheça todas as metodologias, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja simplesmente uma outra alma humana. Porque isso, são pessoas lidando com pessoas. A gente não pode, enfim, achar besteira o sofrimento, né, enfim, do outro, achar que aquilo não tem nada a ver, achar que precisa ter resultado logo, né? E principalmente os profissionais acharem que vão conseguir lidar com certas questões sem a técnica disso. Um psicólogo, ele passa por uma formação de 5 anos dentro da faculdade. E depois disso ele sai ainda sentindo que não está 100% preparado, tem que continuar estudando. Tudo bem, assim como a profissão de coach também, né? Você tem que estudar, você tem que
enfim, atrás, os bons coaches, né? Porque o processo de coach, a profissão coach, ela não é uma profissão regulamentada hoje, como são as profissões de psicologia, enfim, a de medicina, o advogado que tem lá a OAB, o CRP, enfim, o CRM. Não, o coach é assim, qualquer pessoa pode fazer um curso, às vezes de um final de semana, ter um diploma e aí falar, eu sou coach, né? Agora, quantos cursos existem por aí que não são sérios, né? Quantas abordagens existem por aí que não tem uma metodologia, que tem uma base responsável e que estão formando profissionais que não estão preparados para lidar com uma outra alma humana, né, com uma dor emocional, né, que não é a sua, porque não consegue nem lidar com a sua, na verdade, né, porque a gente só consegue lidar com o outro se a gente consegue também lidar com nós mesmos. Então, para eu entrar em contato com um trauma que esse indivíduo ele tem, eu preciso entender que eu também tenho isso dentro de mim, né? Então também tem uma parte humana em mim que vai tentar lidar com isso, né? Quando eu tenho a técnica, né? E aí dentro da psicologia, que tem uma faculdade aí longa, tem um preparo para isso, esse profissional ele consegue entender como separar isso e lidar com aquele ser humano de uma forma individual, de uma forma única. E eu vou lidar com as minhas questões, né? Enfim, no meu processo, porque é muito importante nós que cuidamos do outro também se cuidar, né? Isso é essencial. Então a questão maior aqui é o quanto que a gente muitas vezes julga o sofrimento humano e acha que é besteira certas coisas. Então, lidar com o outro, lidar com nossas dores emocionais, requer muita coragem, requer técnica, né? Enfim, requer um suporte, um apoio profissional adequado. Se você, que é um coach e acha que você consegue resolver qualquer problema e tá naquela ânsia de trazer resultado a todo custo, para. Você não precisa fazer isso, não é assim que funciona. Você que é, enfim, um indivíduo que está sofrendo, que tem uma dor emocional, vai buscar ajuda, né? Ajuda séria e ajuda direcionada para suas questões. E não tem problema nenhum, não é fraqueza você buscar um psicólogo, não tem problema nenhum você em um determinado momento buscar um coach também para te ajudar a ter mais resultados objetivos na tua vida. Mas entenda a diferença entre os dois processos e procure um profissional que seja sério, que tenha uma certificação, que realmente tenha uma base, né? Não vá buscar qualquer profissional na esquina que tem, enfim, um diplominha de um curso de um final de semana que fez. Então, é muito importante a gente entender essas questões, porque a gente tá trabalhando com dor psíquica, com dor emocional, com seres humanos. Então, não julgue, né? Não se sinta Deus que consegue resolver qualquer questão, porque tudo bem ter ajuda. Então, vamos tomar cuidado com a forma como a gente lida com esse assunto. A Rede Globo tá errada. Tá? O que ela tá passando, o que ela tá transmitindo não é verdade, não é realidade. Isso pode, enfim, estragar com a tua vida. Se você tem uma dor emocional, uma dor psíquica, um trauma, vai buscar um psicoterapeuta que tem uma técnica, que tem uma abordagem, que vai conseguir de fato resolver a sua questão. Não busque o caminho mais fácil, o atalho. A gente precisa lidar, né, enfim, com as nossas questões de uma forma responsável e com paciência. Existe um mundo interno muito grande dentro de você, coisas que nem você se lembra, que você durante o processo de consciência vai vindo à tua mente, porque você vai ficando preparado para aquilo. E você que busca então resultados mais diretos, mais objetivos na tua vida, que tem os seus traumas, que tem as suas questões emocionais bem resolvidas, né? Vá buscar um coach que seja realmente certificado, com uma boa metodologia. Não busque qualquer profissional que tenha um diploma na parede de qualquer lugar, que não... É muita irresponsabilidade isso, entende? Então, busca um profissional que seja adequado, que você tenha referências, que tenha uma boa certificação. E nós, profissionais, vamos entender quais são os nossos limites dentro de cada atuação. Se eu sou coach, tem uma questão ali que eu tô entendendo, que eu tô percebendo que é uma coisa muito mais profunda, encaminha essa pessoa, esse indivíduo, para um psicoterapeuta, né? Para fazer o trabalho até em paralelo, né? Para que você consiga atingir melhores resultados. Não tenha, né, uma sensação de que você é Deus e que você vai conseguir resolver tudo, porque não é assim que funciona, principalmente quando lidamos com indivíduos e com questões emocionais. E o psicólogo vai lidar com essa questão de uma forma humana,
né? Como eu disse, existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Busque aquele que mais te atende, aquele que você tem uma melhor empatia, que você vai conseguir confiar de fato, né? Tenha sempre referências, porque lidar com as nossas questões emocionais é muito importante. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, tá certo? Então, é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo. Espero que, se você tiver alguma dúvida, se você quiser espalhar essa mensagem, compartilhe o vídeo, né? Ensine também aí os seus familiares, enfim, espalhe você mesmo essa mensagem. Se alguém estiver falando, enfim, da novela, dessa questão, vai lá e coloca a tua opinião, né? Fala um pouquinho daquilo que você aprendeu aqui. E vamos então juntos, né, lutar para ter uma saúde emocional tão importante quanto ter uma saúde física, porque as duas áreas elas se complementam e elas, né, formam seres humanos e indivíduos saudáveis como um todo. Então é isso. Tiver comentários, dúvidas, deixa aqui com a gente que a gente responde. E curta o nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe essa mensagem. Um super beijo e até a próxima.